Muito bem, vou apresentar aqui minha apresentação para o VET 2021. Consiste em um estudo comparativo de sistemas de suprimento de energia em diferentes tipos de órbita, no caso, órbitas baixas e órbitas geoestacionárias. Meu nome é Rodrigo Schmidt, meu orientador aqui no INPE é o Antônio Bertacchini de Almeida Prado, e eu sou do mestrado do curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais ETE, aqui no INPE. Muito bem, então o conteúdo que eu vou apresentar aqui vai ser uma breve introdução a respeito dos sistemas de suprimento de energia, uma introdução a respeito dos estudos comparativos que serão feitos, os resultados de discussão e, por fim, uma conclusão a respeito do que foi estudado. Vou começar aqui por uma introdução. O subsistema de suprimento de energia, também chamado de Electric and Power Subsystem, EPS, de um satélite, é responsável por prover aos seus demais subsistemas com a energia necessária para executar suas funções vitais. Então, eu trouxe aqui uma ilustração dos painéis solares, que são responsáveis por absorver a energia solar, e essa energia vai ser convertida e distribuída entre os sistemas do satélite. A gente tem essa energia sendo coletada quando eles são expostos a radiações solares ou radiações indiretas de albedo da Terra, que é a radiação refletida pela Terra. Isso tudo vai ser responsável por controlar a utilização dessa energia produzida e armazenada, convertendo voltagens e distribuindo ela para as componentes corretas do satélite. Aí a gente entra numa dependência da órbita que está sendo analisada. Então, Low Earth Orbit, ou órbitas LEO, e Geostationary Orbits, ou GEO, são dois tipos de órbitas que vão afetar bastante o sistema de suprimento de energia do nosso satélite. Em geral, as órbitas LEO são adotadas para a observação da Terra, observações científicas. A altitude varia de 160 a 2.000 km, geralmente cerca de 400 km é adotado. Duração típica de 88 a 127 minutos por órbita, tempo de vida de 7 anos e cerca de 37 mil ciclos de carga e descarga pela bateria são realizados nesse caso aqui. Em outro lado, as órbitas GEO são usadas para telecomunicações, satélites meteorológicos, a altitude é bem maior, de 36 mil quilômetros, duração de 24 horas por órbita, e o tempo de vida da missão é de 15 anos ao invés de 7. Por causa disso, a gente tem cerca de 1.350 ciclos de carga e descarga pela bateria, ao invés de 37 mil. Profundidade máxima de descarga na Low Earth Orbit é de 20%, enquanto na Geostationary Earth Orbit vai ser de 80%. Por último, os eclipses, no caso do Low Earth Orbit, vão ter alta variabilidade, variando ali de 20 a 35 minutos, podendo chegar a 40% do tempo de missão. Enquanto que no caso do Geostationary Earth Orbit, a gente vai ter cerca de 75 minutos ou poucos minutos, correspondendo a menos de 1% da missão. Então tem diferenças significativas aqui entre os dois tipos de órbita que vão afetar o nosso sistema de suprimento de energia. Então, o que a gente poderia fazer aqui como um estudo interessante é comparar esses dois tipos de órbitas através de satélites reais. Trouxe aqui um exemplo do SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que é um satélite lançado em 2017 em uma órbita geoestacionária para cobrir cobertura de serviços de internet ao território nacional. Em outro lado, a gente tem aqui o Cibers 4A, que foi lançado em uma órbita baixa em 2019 para monitoramento do meio ambiente. Tive aqui algumas características aqui comparativas entre os dois, ver a altitude aqui entre a Low Earth Orbit e a Geostationary Earth Orbit. A vida útil projetada aqui para a órbita geoestacionária é de 18 anos, parecido com o que foi mencionado antes, enquanto que para o Cibers é de 5 anos, também parecido com o que foi mencionado para a órbita baixa. A massa total é bem menor aqui no caso do Ciber, potência gerada também bem menor no caso do Ciber, e a taxa de dados também bem menor no caso dos Cibers. Então a gente vê que para órbitas baixas,
a gente vai ter um tempo de vida bem menor e isso vai acabar influenciando em várias características do satélite. Partindo para os resultados com alguns detalhes, a fração de massa vai variar bastante de acordo com o tipo de órbita. Então, se a órbita for baixa, a gente vai ter algumas características, e se for geoestacionária, como o caso do Telecom 2, a gente vai ter outras características. Esse estudo da fração de massa, na verdade, visa compreender se há uma diferença significativa entre os tipos de órbita aqui. Então, os satélites Demeter e Jason 1 são ambos em órbitas baixas. E a gente vê aqui que o subsistema de energia corresponde a um total de 16% da fração de massa do satélite para o Demeter, mas 27% da fração de massa do Jason 1. Enquanto que o Telecom 2, que é em uma órbita geoestacionária, também tem 27% da fração de massa. Então não dá muito para concluir que existe uma diferença significativa na fração de massa de acordo com o tipo de órbita. Vendo aqui algumas características mais específicas, a gente vê que a bateria para o caso do Telecom 2, da órbita geoestacionária, é de 12%, enquanto que para os outros dois é de 4% e 10%, respectivamente. A diferença não é muito significativa, a gente vê que o Jason 1 se aproxima bastante do Telecom 2 em termos de fração de massa. Então, não dá para concluir muita coisa. No caso da bateria, com o outro lado, a gente vê que vai ter uma diferença significativa no tipo de órbita. As baterias mais populares que existem são de níquel ou de íons de lítio. No caso aqui, a esquerda é de níquel, essa bateria SAFT, em órbita geoestacionária, e do lado direito a gente tem uma bateria de íons de lítio, ABSL, que foi designada para uma órbita baixa. A gente vê aqui que a energia providenciada por uma bateria de íons de lítio é bem maior do que as baterias de níquel e a eficiência energética também é bem maior. A duração de vida costuma ser bem maior para as baterias de íons de lítio ou de níquel hidrogênio do que as de níquel cádmio. De 15 anos para as duas últimas e de 7 anos para a primeira. Enquanto que para a órbita baixa, a bateria de níquel-cádmio é maior, de 10 anos a duração de vida, ao invés de 5 e 7 anos para níquel-hidrogênio ou íons de lítio. A gente vê aqui que uma comparação para satélites reais, a capacidade energética da bateria SAFT, que foi designada para geoestacionárias, é bem maior do que a capacidade energética para a ABSL. A capacidade energética no beginning of life é um pouco menor, mas de um modo geral a capacidade energética por célula costuma ser maior para a bateria designada para geoestacionários. A degradação da capacidade é bem maior para a bateria que foi designada para órbitas baixas. Por último, a gente tem aqui uma comparação das tecnologias de células solares, de silício, dupla junção e tripla junção. Então, a gente vê aqui que para órbitas geoestacionárias, a gente tem uma eficiência parecida entre o começo da vida útil, end of life, o final da vida útil, e o final da vida útil em órbita. Elas são bem parecidas. Contudo, existe uma diferença significativa entre esses casos aqui, entre a bateria de silício, dupla junção e tripla junção. A gente vê que a bateria de tripla junção é bem mais eficiente do que as outras duas. Enquanto que para o caso da órbita baixa, elas são parecidas ainda, mas são um pouco menos eficientes do que para o caso das geoestacionárias. Ou seja, concluindo esse trabalho, a gente vê que existe uma diferença significativa para a bateria e para as tecnologias de placas solares, mas não existe uma diferença significativa na fração de massa do sistema de suprimento de energia. As baterias, por exemplo, correspondem a 4% da massa total do satélite Demeter em órbitas baixas, mais 10% do satélite Jason 1, também em órbita baixa, e 12% da massa do Telecom 2 em órbita geoestacionária. Para as baterias, existe uma dependência forte da órbita. Baterias de níquel-cádmio geralmente não são próprias para órbitas geoestacionárias porque a sua duração é curta demais para essas missões. As baterias de níquel-hidrogênio funcionam bem para esse tipo de missão, mas não cabem bem em órbitas baixas, enquanto que as baterias de íons de lítio
funcionam bem nos dois tipos de missão. Para as tecnologias de placas solares, as órbitas geoestacionárias possuem maior eficiência, independente da tecnologia, e as células de tripla junção são as mais eficientes dos tipos estudados. Obrigado, até logo.